E aí, meu povo, que prazer ter vocês aqui para eu apresentar oficialmente o primeiro episódio do Psicast, o meu podcast. E hoje eu tenho uma convidada super especial aqui, especial para mim, especial para muita gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dela, uma profissional super competente, uma pessoa incrível. E depois da vinheta eu venho apresentá-la. Fica aí comigo. Oi, meu povo, voltei! Antes de apresentar a minha convidada, eu vou colocar aqui, ó, o meu chapéu, porque eu estou em clima natalino. Vocês sabem que hoje o nosso tema é dezembrite. Vocês sabem o que é isso? A síndrome do final do ano. E para me ajudar a apresentar esse tema para vocês, que eu sei que é do interesse de muitas pessoas, eu tenho aqui a minha amiga, colega de profissão, incrível, a doutora Joyce, psicóloga. Vou fazer uma breve apresentação aqui dela para vocês conhecerem ela um pouquinho. Ela é psicóloga há 2 anos, atua lá na Equilibra comigo também há 2 anos, tá fazendo pós em saúde mental, atenção psicossocial e também em psicanálise. Já atuou na psicologia organizacional e também na atenção especializada do SUS. No seu tempo livre, gosta de ler, de filme de Natal, olha aí, ó. Agora eu vou deixar para ela se apresentar um pouquinho mais pra gente. Joyce, seja bem-vinda, vou tirar aqui meu chapéu, tá? Seja muito bem-vinda. Se apresente aí pro nosso público, né? Pra eles te conhecerem um pouquinho mais. Olá, pessoal, tudo bem? Desde já é um grande prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, né? É uma honra, porque é um podcast que eu acredito que vai impactar muita gente, é um tema muito interessante. E é legal ver a psicologia chegando, né, nesses espaços também. Já que a rede social hoje em dia tem tanto impacto, é legal a gente estar ocupando esses espaços para trazer esses temas. Já que a rede social traz essa carga o quê? De cobrança nas pessoas também, né? Que tem muita ligação com o tema que a gente está falando hoje. Mas enfim, eu sou a Joyce, eu sou psicóloga. Me formei no comecinho de 2022. A pandemia deu uma bagunçada, né, na minha graduação. Mas eu me formei no finalzinho de 2022. E aí estou atuando na Equilibra desde então. Atuei na clínica organizacional também, né, na psicologia organizacional. Voltado lá para orientação de carreira, processo seletivo. E era interessante como esse tema também já chegava nessa parte, sabe, Nicole? Porque final de ano nas empresas tem essa cobrança. Né? Com certeza. Aquela época que para alguns setores é uma loucura, para outros já fica mais lento nessa época. E também uma coisa que pouca gente tem ciência. Quando a empresa chega em outros lugares, as pessoas se mudam das suas casas e nessa época fica aquela saudade da família, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso também. E na atenção especializada do SUS. Lá eu atuei com pessoas que têm diagnóstico de ansiedade, diagnóstico de depressão, e também, especialmente com crianças com TDAH e autismo. Ótimo, ótimo. Então eu acho, Joyce, que a gente vai ter muito conteúdo, né, para trazer. Quando a gente pensou, pessoal, nesse tema, é porque tem muita demanda, principalmente nessa época do ano, dentro da clínica. O que a gente percebe, né? Muitas pessoas, elas se sentem, em especial nessa época do ano, mais ansiosas, melancólicas, né, com alguns sintomas depressivos. E aí, Joyce, eu queria perguntar para você, assim, como é que você enxerga isso? Você também sente isso diante das pessoas, da sociedade, dos pacientes, né? Como é que é para você isso? Por que você acha que isso acontece diante dessa época do ano? Sim. É interessante a gente pensar o quê, né? Quando a gente fala de sintomas de ansiedade, de depressão, a gente está falando de uma resposta da pessoa para o ambiente em que ela vive. E o que acontece? A ansiedade, ela vem diante de algum gatilho. Do mesmo jeito, os sintomas depressivos, né? As pessoas que lidam com transtorno ansioso, com transtorno depressivo, têm uma reação ainda mais sensível ao ambiente ao redor dela.
E o fim do ano é como se fosse um grande gatilho que consegue pegar todo mundo. Todo mundo fica mais sensível nessa época, porque o mundo ao nosso redor muda. Né? Sim. A gente percebe o quê? As decorações mudam, as músicas, os filmes, a rede social, tudo começa a ter aquela carinha de fim de ano. Tem gente que fala que o fim de ano tem um cheiro. Ah, eu sinto cheiro de Natal, né? Tem um apelo, né, Isso, midiático nisso, né, também, que impacta diretamente aí a vida das pessoas, né? Exatamente. Então, o que acontece? Se a gente tem um grande gatilho para muitas pessoas em muitas áreas, a gente vai ter o quê? Uma grande resposta de ansiedade, sintomas depressivos. E a gente vive num país em que tem uma grande quantidade de diagnósticos de ansiedade, né? A OMS, ela diz o quê? Que o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo. Cerca de 9,3% da população brasileira lida com ansiedade. Olha aí. Então, se a gente percebe, né, que a gente já tem uma população que é muito ansiosa. Vocês imaginam, chega nessa época do ano, né, com um apelo mais sensível, esse número que já era grande aumenta ainda mais, né? Tem até dados sobre isso, né, de que nessa época os sintomas eles aumentam. Então, uma grande parte das pessoas que já lidam com isso nessa época ficam mais sensíveis. E a gente sabe o que, né, Nicole? Que esse número que a gente tem da OMS, ele ainda está um pouco abaixo do que a realidade realmente apresenta. Sim, com certeza. Porque muitas pessoas não chegam a procurar serviços de saúde para poder ter um apoio, ter um auxílio, então elas não estão nessa estatística, talvez. Sim. A gente sabe que, na verdade, o impacto é muito maior do que os números dizem, e os números já são bem intensos. Joyce, e esse gatilho, né, que você fala dessa reação desse ambiente, né, esses gatilhos, que gatilhos são esses que você enxerga que essa época do ano elicia nas pessoas? Talvez um sentimento de solidão, de estar distante de alguns familiares, ou até de ter ocorrido, né, alguma perda familiar durante o ano. O que mais que você pensa, assim, que pode ser esse disparo, né, de todos esses sintomas? A gente pode ver, vamos dividir aqui em dois setores, né, dois eixos, só pra gente ilustrar, claro que isso é ainda mais profundo, né? A gente pode pensar o quê? É uma época de muita cobrança e da gente rever o nosso ano. Porque muitas vezes nós passamos pelo ano empurrando com a barriga, levando naquele jeitinho brasileiro, e quando chega o fim do ano tem aquele impacto, porque as coisas que a gente foi fazendo ao longo do tempo voltam. Então, seja ir rever a família, que você negligenciou por muito tempo, seja porque aquela família não te faz bem ou por diversos motivos, né? Sim. Então, tem essa questão desse peso do que eu fiz durante meu ano. Então, é Natal e o que você fez. Simone sabe bem, né? Então, tem esse peso de o que eu fiz no meu ano. E da idade, né? Nossa, ano que vem eu vou fazer tantos anos, eu estou envelhecendo, eu estou crescendo, as pessoas que eu amo estão envelhecendo. Né? Indo embora, né? Sim. Então, para muitas pessoas, o Natal desse ano vai ter lugares vazios em relação ao Natal do ano passado, né? Seja um relacionamento, uma amizade que terminou, seja uma pessoa querida que partiu também, né? Sim. E outro eixo também que a gente pode fazer essa ligação é o quê? É a nostalgia. A nostalgia de, poxa, o Natal quando eu era criança era tão mais mágico, né? O Natal quando eu era criança, a gente escuta muito isso na clínica. Muito. O Natal quando eu era criança era tão bonito, era tão alegre, e hoje em dia parece que perdeu o encanto, não tem mais graça, né? As pessoas não decoram mais como antigamente. Então tem essa nostalgia de aquele Natal que eu tive uma vez, que na minha mente é perfeito e que talvez eu nunca tenha de novo. Sim. Isso que você traz, Joyce, eu acho muito importante, porque em alguns movimentos, né, tanto de internet quanto alguns movimentos da clínica mesmo, você sabe o que eu percebo? Que essas pessoas que têm alguma dificuldade em lidar com essa época do ano, né, que trazem mais essa sintomatologia, me parece que de alguma forma isso está relacionado com questões infantis. Né? Se na minha infância, né, eu não tive uma família que comemorava o Natal, eu não tive uma família que celebrava isso, que fazia festa, que dava presente, né, que entendia esse espírito natalino, né, da infância, como a infância permanece em nós ao longo da vida. O que você acha disso, Joyce? Na infância, a gente está meio que preenchendo potinhos de afeto, né? A gente está criando lembranças e dando significado às coisas.
Possivelmente, uma pessoa que cresceu numa cultura em que não se celebra o Natal, um país, por exemplo, que não é de maioria cristã, não tem esse afeto pelo Natal. Por quê? Porque não tem essas memórias infantis. Assim como a gente aqui no Brasil, de maioria cristã, não tem lembranças do Hanukkah, por exemplo, que é uma celebração judaica. Então, o que acontece? São potinhos que a gente vai enchendo. Mas imagina você viver numa realidade em que todo mundo ao seu redor tá lá com o potinho cheio, só que a sua família não celebrou, e aí o seu potinho tá vazio. Ou então, o seu potinho tem lembranças ruins, né? E a gente vai viver a nossa vida meio que projetando nesse potinho. Eu olho para esse potinho e eu penso, a vida é assim. Então eu vou procurar coisas semelhantes. Às vezes a gente acaba recriando situações que a gente viveu na infância, porque é o que a gente acredita que é o normal. Sim, que é o natural, né? Sim. E eu fico pensando exatamente o que você disse, né? Essa nostalgia, essa ideia de que nada será como antes, né? E eu percebo que tem muitas pessoas que se apegam a isso, aquilo que não foi, né? Que não aconteceu, mas esquecem também, né, Joyce, que existe uma possibilidade de recriar outras coisas, né? De reinventar, de fazer diferente daquilo que eu vivi, né? Quando criança, a gente não tem muita oportunidade, ou poder, ou senso crítico, consciência, de mudar ou alterar alguma coisa, né? Mas enquanto adulto, a gente pode ter, né? Então essas reinvenções, né, me parece que dão essa possibilidade ao adulto de fazer alguma coisa diferente nessa época do ano, se não teve isso enquanto referência na infância. Exato, não é porque a gente tem aquele potinho que a gente não pode construir algo novo. As pessoas falam muito das tradições de antigamente, né? De como era o Natal antigamente. E veja só, hoje a gente é os adultos da relação, né? A gente tem filhos, tem sobrinhos, tem crianças nas nossas famílias, nos lugares que a gente vive. Então, como os adultos de agora, a gente pode criar essas tradições, claro, de maneira mais saudável, né? Mais realista, talvez, em relação às crianças que estão vindo. A gente pode criar essas tradições hoje em dia. Então o Natal também é cheio de potencial. Eu tenho nostalgia, aquela lembrança boa, mas eu posso construir uma realidade. Nós temos aquele senso que Freud fala de que a gente é onipotente. Então toda lembrança da infância vai ser muito doce, vai ser muito incrível se você tem uma infância saudável, porque a gente não tem essa noção que você falou da gravidade, das dificuldades das coisas, né? E agora, como adultos, a gente pode ter tradições realmente mais efetivas e que façam sentido com a nossa vida. E também criar tradições e memórias nas crianças de hoje em dia. Exatamente. Eu vou te contar um fato que aconteceu aqui. Lá no sul, a gente sempre tem a tradição de, no Natal, né, o que acontece? As crianças, eu enquanto criança, fazia cartinha pro Papai Noel, dava, né, pro pai e pra mãe irem falar com o Papai Noel, ver se a gente tinha se comportado, se merecia o presente. Quando chegava na noite de Natal, no dia 24, né, para 25, o Papai Noel vinha na nossa casa, entregava o presente, né, a gente fazia ali aquele momento de festa. Pronto. Quando eu cheguei aqui, que eu tenho minhas filhas, eu percebi que não existe isso. Não tem o Papai Noel que vai na casa das pessoas. Isso foi uma frustração tão grande para mim, Joyce, que eu imagino. Eu disse, poxa, como é que minhas filhas vão ver o Papai Noel? Eu vi o Papai Noel, todos os anos ele ia lá na minha casa, né? Então era um serviço que existia de muitas pessoas nessa época do ano lá, onde as famílias contratavam, faziam, né, um roteiro, onde o Papai Noel ia percorrer as casas, distribuindo os presentes que os pais compravam e entregavam, né, para essa pessoa. E aí isso me decepcionou tanto, que eu fiquei pensando como que as minhas filhas vão conhecer o Papai Noel, né? Como que eu vou criar essa magia, esse encanto nelas que eu tive e que para mim foi muito importante, né? Para eu desenvolver uma adultez relativamente saudável nessa época do ano. Aí você sabe qual foi a solução que eu encontrei, Joyce? Na internet, hoje em dia tudo tem, né, nas redes sociais, existe um site onde você bota os nomes das crianças, fotos, enfim, e o Papai Noel envia um vídeo. Que bacana. O Papai Noel envia um vídeo com os duendes, enfim, falando o nome das crianças.
E aí elas vão ter essa ideia de Papai Noel, né? Bacana. Eu fico pensando, né, que não é a mesma coisa do Papai Noel estar presente, mas é o que a gente tem, né? Foi uma saída que eu encontrei. É bacana, você trouxe uma realidade em que você alterou da maneira que estava no seu alcance e que dentro daquilo que você consegue proporcionar, quem vai entrar com a magia, quem vai entrar com o encanto são as meninas, são as crianças, né? Elas que vão ter essa visão infantil cheia de encanto e de magia dentro daquilo que você consegue proporcionar, que já é incrível. Então, percebe o quanto a nossa infância ela é cheia de potencial e a vida adulta também. Com certeza, a gente pode recriar de acordo com aquilo que a gente consegue, né? E Joyce, me diz uma coisa, diante de tudo isso, né, que a gente falou, assim, desses gatilhos, né, dessa reação ao ambiente, você tem alguma dica para dar, né, para as pessoas que estão nos assistindo? Como que elas conseguem levar essa época do ano de uma forma mais tranquila e sem tanto sofrimento? Acredito que, por exemplo, falando de estar em relação com a família, né? Ana Sui fala o quê? Ninguém passa ileso pela própria família. Então, é ter em mente que você vai estar diante de pessoas reais. O que é mágico é o Natal. As pessoas não são mágicas, as pessoas são reais. Então, vai ter sim um conflito, vai ter uma frustração. Aquele seu tio que fala mal de você não vai deixar de falar porque é Natal. Então, se preparar mentalmente para isso, para pessoas reais. O que é mágico é Natal. As pessoas são reais e as pessoas trazem frustração. Então, se preparar mentalmente, ter, por exemplo, redes de apoio. Caso você não tenha uma família que é saudável, que te acolha, você escolhe suas batalhas. Às vezes a gente precisa escolher as nossas batalhas. Se eu me sinto bem, se eu estou pronta para estar com minha família, aceitando que eles não vão ser talvez tão acolhedores quanto eu desejo, eu vou para essa batalha. Mas se eu não me sinto pronto, é necessário a gente também normalizar isso, né? Sim. Que existem famílias de diversos jeitos. Então, o seu Natal com seus amigos pode ser uma tradição que por um tempo vai te fazer sentir essa magia do Natal. Exatamente. Não ficar preso somente nesse contexto de família tradicional, né? Se isso não te faz bem, você pode escolher outras pessoas que representem isso, aonde você também se sinta confortável. E aí, Joyce, tem aquelas pessoas também que costumam fazer as metas para o próximo ano, né? E muitas pessoas parecem que fazem metas muito irreais, inatingíveis, né? Você tem alguma dica também, Joyce, para essas pessoas? Como que eu posso fazer as minhas metas para o próximo ano de modo que eu não me angustie com isso? A gente precisa pensar no quê? As metas, elas não são tanto um ponto de chegada. Claro que a gente fala em meta, a gente lembra do quê? Vou alcançar tal coisa, vou conseguir comprar minha casa, vou conseguir começar a praticar atividade física. E as metas, elas precisam ser vistas como? Como um caminho também, né? Muitas vezes nós temos metas que não combinam com os nossos hábitos de vida. Como que eu vou querer passar num concurso público se eu não tenho o hábito de estudar? A meta, ela é resultado de um hábito. Né? Então chega esse fim de ano, tem gente que tenta bater todas as metas possíveis de uma vez. Ou então tem aqueles que desistem logo, Isso. né? Tipo assim, já tô no fim mesmo, agora eu vou deixar só pro próximo ano. Agora é só depois né? do carnaval que eu volto a pensar nas coisas, né? Exatamente. Então, pensando o quê? Nós precisamos fazer metas que combinem com os nossos hábitos de vida. Se os hábitos de vida não estão alcançando aquela meta, talvez a gente precise começar mudando esses hábitos, né? Mudando esses hábitos e tendo também uma margem de erro. É algo que eu sempre falo com os meus pacientes. A gente precisa de planejamento para o nosso cérebro conseguir funcionar melhor. Para que a gente consiga ter uma visão daquilo que eu quero alcançar, daquilo que eu preciso fazer. Mas nós também precisamos ter uma margem de erro. Talvez eu não consiga passar no concurso público esse ano, mas eu posso conseguir desenvolver o hábito de estudo. Né? Considerar que nós temos meses mais difíceis, nós adoecemos. Então, ter metas reais que fazem sentido com o meu estilo de vida. Não é que eu não vou planejar crescer na minha vida, conquistar coisas, mas eu preciso ter uma visão real da minha situação. E outra coisa que eu percebo muito, muitas vezes as metas que nós temos não são nossas. Como assim? A gente vê uma blogueira postando, eu li 50 livros esse ano. Então eu também quero ler 50 livros esse ano. Mas eu nem tenho o hábito da leitura. Como que eu vou ler 50 livros esse ano? Então, ter metas que sejam realmente nossas. Será que a gente realmente quer essas coisas que nós colocamos lá no nosso plano e que a gente quer fazer durante 2025? Ou nós estamos reproduzindo metas de outras pessoas e aquilo que a gente realmente quer está ficando esquecido?
isso faz muito sentido, Joyce. E não só, né, nas metas para o próximo ano, como um estilo de vida mesmo, né? No sentido de que, poxa, às vezes surge um desejo, não só as metas, né, para o próximo ano, Joyce. Eu fico pensando que muitas vezes as pessoas, elas adquirem um desejo, mas não é o seu desejo, né? É o desejo do outro. Ah, eu quero viajar para fora do país. Ah, eu quero estudar uma outra língua. Eu quero tocar um instrumento musical. Mas aí muitas vezes vão pensar, isso nem é meu, nem é de fato aquilo que eu quero. Então, quando você coloca isso de ser metas significativas que façam sentido para mim, acredito que isso seja muito importante. Isso. E uma meta, é interessante isso que você traz, né? De não ser só de fim de ano. Uma meta, ela tem etapas também. Então, eu preciso reconhecer os meus desejos e ficar atento aos meus sentimentos. Muitas vezes, para a gente conseguir se manter fiel a quem a gente tem que mudar alguma coisa. Talvez as metas que a gente está lá arrastando desde 2019 não façam mais sentido com a vida que eu quero ter hoje. Então, também ter esse espaço de reconhecer que você pode abrir mão de alguma coisa se não faz mais sentido para você. Né? Ter metas que realmente, que nem você falou, são significativas. Isso, perfeito. Pessoal, então a gente viu, né, aqui a Joyce deu algumas dicas, né, de como que a gente pode levar esse período do ano de uma forma mais leve. E eu gostaria de recapitular aqui alguns insights que a gente teve durante, né, o nosso bate-papo, para poder reforçar ainda mais, né, tudo isso que a gente refletiu, pensou, né, e debateu aqui, Joyce. A gente começou falando sobre essa reação natural do ambiente que as pessoas têm nessa época do ano, né? A cidade, as pessoas, né? O mundo entra nesse clima natalino, parece que tudo muda, né? Vira mais colorido, mais brilhante. E aí existe uma reação natural das pessoas ao ambiente e isso geralmente traz alguns gatilhos, né? Que podem ser esse encontro com a família difícil, né? Esse sentimento de solidão que me invade, porque talvez eu já não tenha mais o relacionamento que eu tinha, um amigo que eu tinha, ou eu não tenho mais a família por perto, ou eu perdi alguns entes queridos, né? Existe também como um sintoma, né, Joyce, a questão da cobrança, né? Tô chegando no final do ano, não fiz nada esse ano, não fiz como eu achei que faria, né? Então existe isso enquanto sintoma dessa época do ano. A gente também conversou sobre a nostalgia, né, da infância, de como esse lugar de construção que é a nossa infância traz essas lembranças, né? Parece que a gente não vai repetir essa época do ano e não vai mesmo, né? Então parece que nada mais vai ser legal. Mas a gente também aqui entendeu que existe a possibilidade de o adulto reinventar essas memórias, né? Do adulto construir outras formas de vivenciar essa data, para que isso também crie outras memórias e para que ele veja um sentido nisso, né? E essa relação com a família, né, Joyce? Eu achei isso muito importante. Joyce falou uma frase que eu achei super importante eu ressaltar aqui, que fala assim: a família é real, né? A magia está no Natal, né? Não está na família, né? Então, encontrar essa família real é ter a consciência de que talvez as pessoas continuem as mesmas, né? Mas que a gente leve esse espírito natalino para um patamar de consciência para não ter tanta decepção, frustração diante daquele parente inconveniente que a gente encontra nessas datas, né? Também, enquanto dica, que se alguém não se sente confortável nessa família de origem, né, com os parentes, com os agregados, que procure a sua rede de apoio, né, os amigos, os vizinhos, as pessoas para confraternizar num lugar onde você se sinta seguro, confortável, amado e que possa desenvolver esse sentimento, né, que o Natal, que o Réveillon traz pra gente. E enquanto dica, né, Joyce, recapitulando aqui, entender as metas, meu povo, para o próximo ano, não somente como chegada, mas como o caminho, certo? Metas reais que combinem com o seu estilo de vida. Não vamos pensar no estilo de vida lá
da blogueira, da minha vizinha ou que a minha mãe quer. Pense naquilo que é seu e naquilo que combine com os teus hábitos. E entendam também que quando a gente coloca uma meta, talvez a gente não consiga cumprir ela por completo. Precisa ter uma margem de erro. Mas que ainda que a gente não faça tudo, muita coisa a gente vai conseguir fazer. Não é isso, Joyce? Sim. Você quer fazer as tuas considerações finais sobre o nosso bate-papo, o nosso tema? Eu acredito que tudo se resume em que nós precisamos começar a levar os nossos sentimentos mais a sério. Porque o fim do ano, ele puxa o tapete de tudo aquilo que a gente foi escondendo de nós durante o ano, né? Tem aquele livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Não sei se você conhece. Sim. Que ela fala o que, a autora? Que nós morremos como vivemos. E a gente pode trazer isso para muitas coisas da nossa vida. O ano acaba como ele aconteceu. Se eu tive um ano que eu não fui atenta aos meus desejos, que eu não fui atenta à minha família, que eu não fui atenta aos meus relacionamentos, às minhas metas, ele vai terminar em frustração. Então, o ano termina como a gente o viveu. Se a gente viveu esse ano alienado da gente mesmo, alienado de quem a gente é, quando o fim do ano chegar, nós vamos ter que ficar cara a cara com isso, né? Então, é uma fase em que nós estamos percebendo como a nossa vida está. Assim como um luto, realmente. Né? O luto não é só quando a gente perde alguém que a gente ama muito, que já é um processo muito doloroso. O luto é tudo que se encerra. E tudo que a gente vai perder de uma maneira definitiva. Então, terminar o ano de 2024 é o quê? Eu nunca mais vou ter esse ano de novo. Eu nunca mais vou ter 28 anos de novo. Então, o que eu penso? Como eu vivi esse ano? Então, o final do ano vai me falar de como eu vivi. E quando eu presto atenção a como eu estou me sentindo no final do ano, eu estou prestando atenção em como eu estou vivendo. E entendendo também, né, Joyce, que tudo que acaba tem um começo, né? 2024 termina, vai terminar. Mas a gente tem um outro ano aí todinho pela frente. Todo o fim traz um começo com ele. Não é isso? Isso mesmo. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a Joyce, a minha convidada super especial. Joyce, muito obrigada pela tua disponibilidade, tirar um tempinho para vir aqui conversar com a gente sobre um tema muito importante e relevante. Eu espero que todo mundo assista, né, ao nosso podcast. E se quiser interagir com a gente, né, as redes sociais estarão aqui para nos seguir, conversar, bater um papo sobre isso e também sobre outras coisas. O Instagram da Joyce vai estar aqui, né, na descrição. Então, quem quiser seguir ela também, sigam. A Joyce traz um conteúdo muito bacana para a gente pensar, né, sobre psicologia, saúde mental, dicas de bem-estar, né, tudo isso de uma forma muito tranquila. Agora, Joyce, eu passo para você fazer as tuas considerações finais. Eu quero agradecer muito pelo convite, achei muito bacana essa conversa que a gente teve e que foi baseada em quê? No nosso processo de escuta das pessoas também, né? Da nossa vivência. Muitas das coisas que eu disse aqui, eu cheguei tanto estudando como também na minha própria terapia. Eu precisei passar por esse processo de entender que eu sou uma pessoa real e que eu tenho meus limites e as minhas metas dentro dessa minha realidade. Então eu agradeço muito o convite, espero que esse podcast possa trazer cada vez mais esse espaço para se falar de uma saúde mental real, né? Porque a saúde mental não acontece naqueles 50 minutos que a gente passa com o paciente. Ali é muito importante, mas é no dia a dia. Então eu agradeço muito. Espero que 2025 traga pra gente essa humanidade, né? Resgatada, essa atenção aos nossos sentimentos. Perfeito. Joyce, mais uma vez, muito obrigada, viu? Fica bem. Até a próxima, Tchau. gente. Tchau, tchau.